Boa noite, alunos, boa noite, amigos. Com esse vídeo eu queria só comentar que existe um debate do youtuber e mestre em serviço social Jones Manuel com professora da Unicamp, que é a Yara Frateschi. E novamente em torno do nome de Stalin. Essa figura, né, que eu já comentei, que é tão falada, né? Tem 16 volumes de obras. Nenhuma você vai encontrar fácil para comprar. Jones Manuel comentou a única que é mais fácil encontrar, que é o Marxismo e a Questão Nacional, que trata também da questão colonial, e por isso foi interessante para ele. Então, só pontuando rapidamente aqui essa polêmica. Essa polêmica está se dando no El País. Hoje eu vi um vídeo do professor Paulo Giraldelli, né, se deliciando com ela, dizendo que a Yara Frateschi responde a stalinistas, né, coisa e tal. Bom, eu acho que eu pontuo umas 2 ou 3 coisas dos dois lados. Primeiro, Jones Manuel aceita. O problema do Jones Manuel, que abre o flanco para o ataque, é dizer que existem abusos de poder e crimes de Stalin, sem ter certeza de que abusos e crimes são esses, como aconteceram, se existem provas, e simplesmente aceitar, por exemplo, que os processos de Moscou são fraudados, sendo que ele não estudou esse assunto, sendo que ele não leu os processos, que ele não está por dentro desse debate. Então, o certo é que Stalin topou ser o símbolo do poder soviético. Mas porque a imagem dele estava em todo lugar, não quer dizer que ele tinha esse poder. Tanto que o presidente Truman, ao reunir-se com ele, depois falou: olha, Uncle Joe, que é o tio Joe, não tem tanto poder, que ele é um prisioneiro do Politburo, prisioneiro do Comitê Central. Tudo que a gente combina com ele tem que ir lá passar lá no Comitê Central, e aí não passa. Ele não tem esse poder assim, quer dizer, ele tem menos poder que o presidente americano. Então Harry Truman, presidente americano, é que disse isso. O que Stalin mesmo disse desse debate aí que Frateschi e Manuel estão tendo? Ele recebeu um candidato a presidente do Partido Republicano e falou com ele: olha, a União Soviética e os Estados Unidos podem conviver pacificamente. Aí o cara, se não me engano, chama Milhassi. Está no stalinarchive.org, essa entrevista, está em inglês, vou ver se eu traduzo. É uma entrevista mais longa, mas o ponto importante é esse. O republicano falou: como é que vai fazer para conviver pacificamente Estados Unidos e União Soviética? Aí o Stalin deslindou da seguinte forma, dando uma ferradinha nos liberais. Ele falou: olha, vai ser possível sim os Estados Unidos, que têm economia coletiva, conviverem com um país como os Estados Unidos, a União Soviética, que é um país de economia coletiva, conviver com um país como os Estados Unidos, que tem uma economia dominada por monopólios. É isso que o Giraldelli tem que lembrar, que com certeza ele nega que existia socialismo na União Soviética, com as considerações sobre a forma-valor, mas ele tem que ver isso. Com certeza a economia da União Soviética não era composta de monopólios. E voltando, aí Stalin diz: a União Soviética, tendo economia coletiva, pode conviver com os Estados Unidos com uma economia dominada por monopólios, mas, curiosamente, a Alemanha nazista, com sua economia composta de monopólios, não conviveu e entrou em guerra com os Estados Unidos, com uma economia também composta de monopólios. Ou seja, nesse debate, ele deixou claro que a base, se você for analisar a base econômica dos Estados Unidos e da Alemanha nazista, a base é uma economia composta de monopólios, que então existe muito mais semelhança
entre a Alemanha nazista e os Estados Unidos do que com a União Soviética. Quer dizer, rebatendo esse argumento aí que vocês liberais, como a Yara Frateschi, buscam aproximar a União Soviética da Alemanha nazista. Então, Stalin, pessoalmente, rebateu dessa forma que eu estou te contando. Não é? Rebateu esse argumento aí do Paulo Giraldelli e da Yara Frateschi. Mas voltando, eu acho que o erro está no Jones de aceitar essa acusação de abuso de poder e crimes e não entrar no mérito que está aqui. Quais são esses que os seus contendores precisam explicar? Que abuso de poder e crimes são esses? Quem acusa tem que provar. Yara Frateschi e Paulo Giraldelli têm que provar quando Stalin cometeu um abuso de poder, se existem provas, se existem documentos. Essa história é feita é picaretagem, do ouvir dizer. Então, eu traduzi um texto do professor Grover Furr, que ele trabalha com os arquivos em Harvard, com um material inédito da União Soviética. Então, com um telegrama, debatendo os processos de Moscou, com a fala de um general que viu o processo do avô, que é o Victor Auxisnes. Então, a gente tem que aprender a trabalhar com documentos, com provas, com evidências. É o bilhete, o telegrama, é o processo, não com essa comparação de Hitler e Stalin aí, que é pobre. Então, para Yara Frateschi, Yara, o seu problema é mais com as críticas do Lossurdo a Hannah Arendt. Hannah Arendt é tomada por você e pela esquerda brasileira, esquerda liberal, como sendo uma filósofa mulher com um pensamento democrático, avançado e tudo, com sensibilidades para questões sociais, questões do feminino e tudo. Só que a leitura que se faz no Brasil é bem da Hannah Arendt como uma esquerda liberal. Então, quando eu fui pesquisar a Revolução dos Bichos, não achei um livro, um artigo que fizesse assim o paralelo ficção história em Revolução dos Bichos, ficção história em 1984 do George Orwell. Cita-se Foucault, cita-se Hannah Arendt, como esses autores suprissem essa necessidade. Tem que ver quem que a gente pode aproximar com o Bola de Neve. Ali tá, quem que é o Grande Irmão em 1984? Quem que é o Bola de Neve, o personagem histórico que inspirou aquele personagem, uma fábula que pretende ser uma fábula evidentemente sobre a Revolução Russa. Então é preciso explicar isso. A Arendt e Foucault não explicam isso, porque não estão falando de ficção e história. Então, voltando, a Arendt é considerada uma salvação ali da esquerda liberal. Ela tem uma leitura de esquerda liberal que é feita dela, mas que pode ser contestada, que é isso que Jonas Manuel fez. Aliás, Lossurdo, Jonas Manuel está fazendo o papel de um pombinho correio do Lossurdo. Então, Yara, o problema seu é com Yara Giraldelli, com o Lossurdo, que é quem vocês têm que contestar. Domenico Lossurdo. O Jones está fazendo o papel de transferir esses argumentos para vocês, trazê-los para vocês, não é? Os argumentos contra, que mostram que Hannah Arendt é uma filósofa que começa algumas ponderações, mas ela é uma filósofa de centro-direita. Então, assim, o que ele diz que flerta com o colonialismo e faz um ataque ali ao Black Power, né? Considera que a violência surgiu quando surgiu Malcolm X. Não, a violência contra os negros é muito anterior, né? Então, a Hannah Arendt dá uns deslizes mesmo. É uma filósofa de centro-direita, podemos colocar, que é lida pela esquerda liberal, que é recuperada para a esquerda liberal. E é nesse flanco aí que entra o Domenico Lossurdo atacando. Ele pega frases com que a gente pode considerar que existe um flerte do colonialismo da Hannah Arendt com o colonialismo, com o racismo.
E finalizando, parece que Jones Manuel tem a obsessão ele pega facilmente um argumento igual do Zé Paulo Neto sobre os moralismos. Stalin sem moralismos, que é um vídeo do Zé Paulo Neto aí. Ele fala para os trotskistas serem menos moralistas. Não, aí nesse ponto Yara Frates tem razão. Mas é você que o Jones Manuel que abriu o flanco para essa crítica, quando ele não exige dos seus contendores explicarem e provarem que abusos de poder e crimes cometidos pelo poder soviético, não pela pessoa de Stalin, são esses, não é? Os processos de Moscou são falsos, mas há alguém que analisou, que leu, que pé que está essa discussão? Daí ele aceitou muito facilmente. Que abuso de poder foi? Que momento que houve um abuso de poder? Porque ali havia um sistema judiciário que julgou essas pessoas como espiões, como sabotadores. Existiam crimes ali, não é? Então, o Jones está errado em falar em moralismo, porque se houve crimes e abuso de poder, a Yara está certa de cobrar condenação os abusos de poder e crimes, não é? Agora, eu vejo assim que mesmo que Jones Manuel condene Stalin, ele é obrigado a voltar a assuntos que ele não domina, que é o período Stalin. Ele não domina a bibliografia que deveria dominar. Ele domina só o Lossurdo. Então tem que ter o Grover Furth, tem que ter o Art Gary, tem que ter o Mark Tauger, tem que ter esse Ludo Martins, tem que ter esses outros. Senão vai ser sempre cobrado, tem que ir atrás desses documentos, das evidências, né? É a solução. Senão fica essa discussão mesmo, muito tirando em falso. Ok? Beleza? Boa noite, então.